Bom, basicamente, quando o ataque convidou-me para poder vocês, é para Ai, meu microfone tá muito algumas desligado. aprendizagens básicas, né, que nós temos no nosso dia a dia, que, segundo os relatórios europeus que nós temos em relação à prova, nós modificamos significativamente o modo como nós atuamos, né? Eu sou de um tempo em que a prova era basicamente testemunhal e nós tínhamos aquelas discussões clássicas sobre a prova, se a prova se era relevante. Nós tínhamos as provas materiais, que eram aquelas provas apresentadas da cena do crime, arma, artefatos, e nós temos hoje um mundo que retou significativamente alterado com novas possibilidades digitais. Alguns já viram aqui, mas eu vou tomar a liberdade de passar para vocês uma pequena reflexão inicial sobre prova digital e, na sequência, apresentar um outro material em que nós possamos dialogar um pouco mais sobre isso, né? Então, aqui, a prova digital, ela é uma, uma nova modalidade, todos nós, né? A gente tem várias incertezas e principalmente porque nós não sabemos o vocabulário desse novo mundo. Então, a minha jornada com vocês pretende trabalhar um pouquinho sobre prova digital, que diferenciando-a da prova testemunhal, da prova confessional, que é aquela que o acusado normalmente pode confessar ou não, também a prova pericial, diferenciando sobre o formato, né? O que seria a base dessa prova. Vou apresentar para vocês uma maneira de entender como é essa prova digital, porque é importante depois a cadeia de custódia, diferenciando a cadeia de custódia da prova material e da prova digital, da prova analógica, né? Por fim, já deixo de antemão aqui uma proposta que vocês conheçam essa ferramenta Obsidian MD, ela é free e ela ajuda muito na organização do conhecimento. Depois de colocarem o Obsidian MD, vocês podem baixar no seu HD, ele vai favorecer muito a organização e a estruturação do conhecimento. Eu gosto muito, é uma ferramenta que eu já digo. Então aqui, pessoal, muito rapidamente, tá? Isso é só para basear. O nosso Código de Processo Penal, ele é um código de 1941. Depois dele, além da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos várias alterações. Quando o homem foi à Lua, e aqui é uma foto do julgamento do Dock Street, reparem bem, o julgamento é no tribunal do júri, ele está sentado na cadeira do acusado, nós temos policiais no fundo, nós temos pessoas vestidas de preto, com becas, togas e outros quejandos, e tudo isso quando o homem foi à Lua. Então nós temos aí um período significativo. Na época, a máquina de escrever era o grande artefato para que nós pudéssemos melhorar a nossa atuação. A televisão nessa época, e aí está uma demonstração, era uma televisão que era esquentada por resistores e nós tínhamos aí a transmissão online, não tinha essas histórias de poder ver o filme na hora que quisesse, ou ver a programação. Hoje a situação mudou, nós temos SpaceX indo para o espaço, mainframes espalhados pelo mundo, e nós, infelizmente, tivemos avanços e retrocessos. Mas o grande salto hoje é que, de fato, o que importa hoje numa investigação criminal são os dados digitais e principalmente os dados que vocês produzem o tempo inteiro naquilo que nós vamos especificar como sendo metadados. Então, os metadados, que até então não existiam no nosso dia a dia, mas os metadados passaram a ser a grande questão do nosso cotidiano. Nós temos metadados que mudaram a estrutura da investigação criminal, das múltiplas possibilidades de ferramentas, e o smartphone, além de ser um fiel escudeiro diário, né, a gente não larga a mão do nosso telefone, do nosso smartphone, nós produzimos dados e ele tem sido um instrumento
de localização, de obtenção de dados. Quem atua no crime sabe que o desespero do advogado é quando o smartphone do sujeito é capturado. Se dá para resgatar as mensagens, não dá para resgatar as mensagens, depois nós vamos falar. Escrevemos um artigo aí com o Delano sobre essas possibilidades ou não, com o Joaquim, com o Luciano Morales, vários peritos. E esse novo mundo não é ensinado nos livros de processo penal, ele é muito pouco referenciado no nosso dia a dia e isso faz toda a diferença. Entretanto, se vocês forem no júri hoje, está aqui o nosso amigo Hércio Quaresma, no cantinho, o julgamento no júri, ele permanece com um acusado, uma cadeira, as becas. O que nós temos de diferença é que a máquina de escrever foi substituída por um computador, mas esse computador não se extrai toda a potencialidade dele, ele acaba sendo um substituto de uma máquina de escrever. Isso para mostrar que, embora nós tenhamos a mesma manutenção da estrutura do Poder Judiciário, o mundo mudou. E esse mundo é um mundo que hoje se chama, a partir do movimento do Manifesto On-Life, do Luciano Floridi, um mundo que não é nem analógico nem digital, é um mundo on-life, em que as camadas analógicas da prova permanecem as mesmas, o tratamento do Código de Processo Penal e Civil é muito acanhado. Nós temos regras técnicas da ABNT, nós temos regras técnicas do Ministério da Justiça, mas nós não temos aquela regulamentação que nos foi herdada de um processo penal da modernidade, em que as provas estavam todas elas regradas no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil. Esse mundo impõe um desafio a você, porque nós não vivemos nem no mundo analógico e nem no mundo digital. Pensar essa interface é o grande desafio. O problema é que a gente foi criado, e eu principalmente, que já vou completar agora em julho 52 anos, fomos ensinados num tempo em que, quando nós chegávamos em casa, isso é uma demonstração, chegando em casa, eu tenho uma sensação de segurança, uma sensação de que se a porta está fechada, se a janela está fechada, se não há nenhuma alteração nos meus móveis, eu tenho a ilusão de que eu não estou sendo acompanhado e que eu não tenho nenhuma invasão da minha privacidade. Esse mundo, que era um mundo analógico, ele faz com que, nesse exato momento, o nosso personagem possa ter uma escuta telefônica, possa ter um microfone na sua televisão, e ele não saiba que, nesse exato momento, ele está sendo objeto de uma apuração. Isso tem sido recorrente no processo penal brasileiro, com múltiplos casos de violação da privacidade e alteração significativa daquilo que nós entendíamos como prova penal. Esse cotidiano modificado pressupõe novas competências. O que são competências? Você, eu, juiz, promotor, delegado, qualquer um precisa adquirir novas competências, que se dividem em 3 grandes partes. Uma delas é conhecimento. Eu gosto desse livro, desse filme, que representa a história do Alan Turing, né, que foi o criador, por assim dizer, da inteligência artificial. O Alan Turing vai mostrar que nós precisamos sempre conhecer mais, né, ter mais conhecimento sobre nossa vida, e aqui conhecimento técnico em relação ao mundo que nós não conhecemos, que somos o mundo da ciência da computação, o mundo de algoritmos, o mundo de máquinas, o mundo de dados, de informação, de conhecimento, que em geral é uma grande lacuna dos profissionais do direito. A segunda é que não adianta só ter conhecimento, eu preciso ter habilidades para poder interagir com ferramentas digitais, eu preciso entender quando você atua num processo, você tem que ter ferramentas para poder localizar daquele grande... Você precisa de instrumentos para que você possa separar o joio do trigo, e aí depois o Delano, que está aqui conosco, pode até nos mostrar, a gente tem ferramentas hoje trabalhado com ferramentas, e vamos mostrar ferramentas que podem ser utilizadas pelo advogado criminal na sua prática, para que ele possa aumentar as habilidades para além do conhecimento. E aí, a terceira coisa, que é a experiência. Experiência, a terceira face das competências, que não adianta eu saber o que é, não adianta saber como fazer, se eu não experiencio, se eu não
testo, se eu não faço aqui no meu contexto. E aí eu vou ganhando calos, né? Eu vou ganhando musculatura, como diz o Auri Lopes Júnior. Esse é o desafio do nosso mundo atual, em que nós temos imensas possibilidades digitais, um mundo que produz dados e metadados o tempo inteiro. Nós temos que dominar vídeos, nós sabemos o que é, GPS, temos uma noção, e-mails nós usamos, mas não entendemos muitas vezes os protocolos de remessa, de envio, quais os protocolos que tem, e assim por diante. O que é uma estação de rádio base, o que ela produz, o que é o SYNC, o que é backup, o Exterminador do Futuro, em que ele usava óculos e os óculos reconheciam as coisas, identificavam as pessoas. Naquele momento do filme, isso era uma grande, algo impensável de existir, e hoje nós temos aí a polícia usando óculos, identificando rostos, faces, e assim por diante, que tornou a ficção científica uma realidade. Professor, Richard, fale-me. Seu slide está travado ou o seu está passando? Seu slide, você está passando ou ele travou? Que ele travou na primeira página. O seu slide, a apresentação. Tá. Desculpa, tá na primeira página ainda. Então, desculpa aqui, eu perdi aqui a apresentação para vocês, estava já voando aqui, pensando que estava passando, desculpa, vê se agora passa aqui. Tá passando ou não? Não passou? Não passou. Vocês também para nem me avisar, hein? Meu Deus! Eu tentei avisar. Mas eu estava vendo aqui. Agora vamos ver se vai passar, então. Agora vamos ver se vai aqui. Foi. Agora vamos ver se vai para o próximo. Foi para o próximo, não? Não. Não? Não. Deixa eu ver se... Agora foi. Foi? Agora foi. Então, aqui era o Dog Street, aqui era a máquina de escrever, aqui era a televisão, aqui era o novo computador que eu passei para vocês, o S. Quaresma aqui no cantinho, o mesmo julgamento, embora a tecnologia tenha mudado, a ideia de mostrar que o mundo mudou, e esse mundo significa que a gente está hoje num mundo que não é nem analógico, nem digital, mas é um mundo que a gente chama de um mundo on-life, um mundo em que nós temos desafios relacionados à nossa situação atual. E nesse contexto, o cotidiano modificado, ele impõe aí novos desafios para vocês. Lamento não ter passado o vídeo em tempo real, mas esse aqui era o vídeo em que a gente mostrava a situação do sujeito que chega em casa e não tem a sua tranquilidade sempre. E aí eu falei de novas competências, conhecimento, habilidade, experiência, e aqui que eu acho que vale a pena. Todos esses conceitos, essas definições precisam ser dominadas pelo profissional do direito atual, e principalmente porque as questões do passado, aqui é um exemplo que eu conto do filme, né, O Exterminador do Futuro, eles se modificaram porque hoje aquilo que era uma mera ficção científica mudou. A ponto de o Richard Susskind, que é um autor que eu recomendo muito a leitura, o livro dele, Advogados do Amanhã, está na terceira edição, um dos livros mais vendidos do mundo, está publicado em português, eu recomendo muito a leitura, em que ele vai mostrar que é simplesmente inconcebível que a tecnologia muda vários aspectos do mundo e o advogado acha que não vai precisar do seu dia a dia. E isso é uma compreensão grotesca da nossa compreensão. Feito isso, pessoal, a minha proposição com vocês é pensar um pouco sobre prova digital. Desculpem por eu ter não visto aqui anteriormente, peço desculpas, agradeço muito aí a discussão. Que legal! O Willy está transcrevendo a chamada, é muito importante, né? Usar a tecnologia no seu dia a dia. O Willy está transcrevendo, isso numa audiência ajuda muito, né? Para autos e coisas do gênero. Depois a gente vai mostrar algumas para vocês. Eu recomendo muito hoje também usar o Cloud, que aí o meu colega
tanto Delano quanto Isaac Xavier, eles usam o Cloud. O Cloud é uma ferramenta importante para o dia a dia do profissional e não só no direito. Então, aqui eu quero mostrar para vocês um pouco sobre prova digital. E prova digital, ela não é simplesmente o suporte que se altera. E eu gosto de mostrar a prova digital a partir de uma distinção importante para que a gente possa ir adiante, que é a distinção entre prova digital e a prova digitalizada. Imaginem o seguinte, eu pego esse livro aqui, que é o livro que eu recomendo também, que é o livro Manual Prático de Provas Digitais, que tem o Bernardo Azevedo como um dos autores, o Alexandre Munhoz e o Rômulo Carvalho, que é nosso amigo, um baita do perito, um cara que manja muito, não só de provas digitais, mas também dos... Esse livro é legal porque ele faz o passo a passo. Ele mostra, por exemplo, que nós falamos de prova, nós falamos de internet, mas nós confundimos muitas vezes internet com web, né? A internet é a estrutura física, a web é aquilo que nós rodamos as aplicações em cima dela. Isso pode parecer pouca, pode parecer bobagem, só a estrutura, mas se nós não soubermos a diferença entre estrutura física, que é a internet, e nós não soubermos o que é uma aplicação, nós não vamos entender o marco civil da internet quando trabalha com a diferença entre provedor de internet e provedor de aplicação, que tem obrigações distintas, que tem interesses distintos, que nós podemos pedir algumas coisas para um e algumas há uma confusão generalizada, porque a polícia não sabem o que significa isso. Então, eles falam bobagem, embora todo mundo seja arrogante o suficiente para poder dizer que sabe do que está falando. E aí, por que eu falo isso que é importante? A prova digitalizada, assim que nós começamos os processos de acesso eletrônico, nós tivemos o quê? A gente tinha um processo físico, e esse processo tinha um suporte material. Eu conseguia pegar o processo, ele era tangível. Se eu tenho uma arma do crime, eu tenho uma arma tangível, eu consigo tocar, eu consigo analisar. Se eu tenho uma faca, um martelo, ele existe. O processo digitalizado, ele pode ser demonstrado da seguinte maneira: vocês têm uma procuração, o cliente assina uma procuração para vocês. Ele assina com o seu próprio punho. Você pega aquela procuração, usa um scanner, ou seu celular, ou um scanner, e transforma aquele suporte físico, que tem uma assinatura feita, você digitaliza. Quando você digitaliza, nós temos uma lei, que eu já vou mostrar para vocês, de 2006, que trabalha, que regulamenta parcialmente, naquela época, a digitalização. Eu junto uma cópia em imagem, e aquilo é uma imagem, a digitalização é uma imagem que tem um referencial físico, que é aquela procuração assinada. Então, essa prova digitalizada, se houver impugnação, discussão sobre assinatura ou não ser, ou qualquer coisa, nós juntamos aquela prova física, um cartório, para poder fazer uma perícia, para poder instalar um incidente de falsidade. Por quê? Nós temos um documento material que foi escaneado, digitalizado para um processo que hoje anda num processo eletrônico. Isso é muito importante, porque a prova digitalizada, ela existe no mundo da vida e ela só está transposta para o mundo digital, eletrônico digital. Isso é muito importante, por quê? Porque prova digitalizada é outra coisa. Prova digital é uma prova que foi produzida ou capturada no meio digital, onde nós não tocamos, nós não temos referenciais tangíveis para encontrar, eu não consigo pegar dados. Eu não tenho um suporte material que vá me fornecer as condições para que eu possa realizar uma perícia depois. E isso faz com que nós tenhamos o desafio de entender, porque é uma ruptura dos padrões, e que nós entendamos que a prova digitalizada é a prova analógica
embarcada num processo eletrônico. Isso que é interessante. Assim que nós tivemos os processos eletrônicos, os inquéritos policiais, eles continuam sendo feitos em algumas delegacias, na maioria do país, de maneira física, quando o processo depois ele é digitalizado e entra no processo eletrônico. Mas ele continua com suporte físico. Já os dados que estão no telefone da pessoa, no smartphone, que é apreendido no computador, por mais que eles possam estar fisicamente armazenados numa memória, você não consegue nem com lupa, nem com microscópio ver o conteúdo dele. Por que não? Porque eles só existem numa linguagem binária, que é a linguagem da computação, de 0 e 1. Eles todos estão convertidos em bytes, em bits em bytes, que é tudo ou 0 ou 1. Então, quando você digita no seu computador 0 e aparece na sua tela do seu computador o A, o B, o C e o D, eles são o resultado da conversão da tecla A, que é convertida numa linguagem binária, uma linguagem pobre de 0 e 1, e ela, cada 0 e 1 é um byte. Então, o A é do 00, 1, 1, 0, 1. O B é 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Então, tudo é 0 e 1. E esses números dão aquela imensidão que convertem-se em números, letras, imagem, em pixel e coisas do gênero. E isso repercute, porque nós vamos falar aqui, quando eu falo de cadeia de custódia de uma arma do crime, eu estou falando da cadeia de custódia de uma arma que foi apreendida num lugar em que ela é tangível, em que ela é palpável, em que eu posso ter uma comprovação da sua existência por uma imagem, por alguma coisa. Agora, desculpa, Juan, já vou voltar aqui. Eu acho que agora estão me ouvindo, não? Aqui está normal. Aqui tá normal. Normal. Vamos lá, então vamos lá. De cadeia de custódia. Isso é muito importante. Cadeia de custódia, ela é uma demonstração que vai rastrear a origem da prova. Um documento físico, uma faca, uma arma que foi utilizada no cena do crime, uma arma de fogo, ela será rastreada onde ela fisicamente ela transitou. Uma prova digital tem camadas de segurança em que a cadeia de custódia da prova digital é importantíssimo, porque mesmo que se tenha quebrado a cadeia de custódia da prova física, ela continua existindo. Mas a prova digital, se ela não foi adquirida conforme as normas técnicas, não foi coletada conforme as normas técnicas, ela não existe. E isso é muito importante, porque nós vamos entender, e aqui a Tatiane falou para eu fazer alguma coisa mais básica, eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. E aí, a Lei 11.419/06, que ainda está em vigor no país, ela vai dizer, no ambiente da prova física, que é digitalizada, os originais têm força, você pode protestar para juntar os originais. Essa regulamentação da prova digital que está lá no Código de Processo Civil, lá no 434 e assim por diante. No processo civil, se eu juntar um print de uma ação contra o Sami ou contra o Marcos, ele, como advogado, pode impugnar, pode querer que eu junte o dispositivo para poder fazer uma perícia, mas a prova digitalizada, por assim dizer, se a outra parte não impugnar, ela vale. No processo penal, não. Ela não vale. E eu vou chegar já na sequência para falar um pouquinho. Eu quero só mostrar mais dois pequenos. Um deles é falar que as provas digitais, isso aqui é um voto meu, tá? É dizer que as provas digitais elas têm um fator que é relevância, confiabilidade e suficiência,
E o tratamento pressupõe auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade, que é aquilo que faz com que nós tenhamos uma prova que atenda às normas técnicas e observada a cadeia de custódia, já que os dados digitais podem ser expoliados. Portanto, todo documento digital ele é um documento binário, de 0 e 1, uma linguagem própria e demanda um sistema computacional para localização e leitura, porque ele é intangível, imaterial e sensível. Prints ou atas notariais, elas não adquirem dados, elas adquirem o produto dos dados, aquilo que é mostrado. E isso é extremamente importante para que nós não caímos em armadilhas, percamos oportunidades digitais, não impugnando de maneira correta quando nós assim podemos. Para mostrar como isso pode ser utilizado por vocês, muita gente tem dificuldade em entender o que é o hash. Alguém aí tem dificuldade para entender o que é o tal do hash? Contem para mim, por favor, quem tiver de alguma maneira pensando o que é um hash, né? Então, não, o slide sumiu mesmo, tá? Não tem problema, o slide sumiu que eu vou botar outra coisa agora na tela para vocês. Então, Cíntia, o que é um hash? Não aparece aí todo o tempo as pessoas falando, o hash, o hash, o hash, o hash, o hash, o hash, o que é o hash? Hash é uma fatia, né, um pedaço que ganhou uma expressão inglesa que foi aplicada e utilizada na ciência da computação e representa a utilização de algoritmos, né? Então, a gente tem vários algoritmos que hoje são utilizados. Vocês vão ouvir falar do MD5, do SHA-1, do 256, do 512, do 3. Enfim, nós temos vários algoritmos, não tem um só. E o que eles fazem? Eles transformam aquele conteúdo que foi identificado na cena do crime, que está no celular, um arquivo de Word, uma fotografia, eles pegam aquele documento, aquele conteúdo e fazem incidir um empacotamento para ficar mais fácil e transforma aquele conteúdo em um código. Por quê? Porque a base, lembram vocês que a base que eu falei é tudo 0 e 1. Então, eu vou dar um exemplo para vocês e pode ficar mais fácil ver isso, né? Se eu pegar aqui e colocar assim, Tatiana acompanhou. Vocês comigo, isso aqui é uma frase, né? Então, eu estou fazendo. Isso aqui é uma. Eu fiz, tem lá no meu Space, no Hugging Face, eu posso mandar para vocês aqui, depois vocês testarem quando tiverem com paciência aí para fazer o chat aqui para vocês. Aqui uma frase simples, né? Aqui a Tatiane fez no flagrante e vou pedir para ele fazer um hash 256. Olha só, essa frase aqui virou esse hash. Quando eu botei para fechar o aplicativo, o hash 256, ele fez essa frase. Então eu vou pegar assim, por que isso é importante? Quando a polícia apreende o celular e coloca no modo avião, ele preserva que pode ser identificado pela hora que foi apreendida, a hora que houve a última modificação, a hora que incluiu os documentos, a hora que se mudou o banco de dados. Então, ele faz o que? Ele congela aquele aparelho para que não se faça nenhuma alteração nos dados que nele estão. Por que isso é importante? Sem isso, eu não consigo observar a cadeia de custódia, porque alguém que tem acesso a ele pode manipular. Daí a importância, diferente de um documento físico que pode ser juntado para comparação posterior, aqui esses dados não existem na realidade, eu preciso de alguma ferramenta que capture. Então, olha só que interessante, eu fiz aqui uma frase, coloquei para ficar mais fácil, pode ser um arquivo, pode ser foto, pode ser o que for, eu venho aqui embaixo e coloco aqui,
Travou, né? E colei o hash. Então, Professor. eu quero... Hã? Não, é porque havia travado, mas voltou. Pronto. Então, voltando aqui, eu botei essa frase em cima, eu coloquei o resto dos 5 nele, gerou um código. Travou novamente. Ver se eu consigo mandar mensagem aqui. Acho que tem uma instabilidade na conexão. É. E perguntar o conteúdo do texto é o mesmo. Mas se eu Professor, pedir para verificar, vale? desculpa te interromper. É porque travou um pouco e aí a gente não ouviu as últimas. Beleza, então eu vou aqui. Ó, o texto está aqui, eu dei peço para verificar, ele diz que o texto de baixo é idêntico ao texto de cima. Concordam? Sim. Então, o hash faz com que eu possa verificar e ele vai me dizer que os textos correspondem. Mas se eu fizer uma pequena alteração aqui embaixo, um espaço a mais, ou colocar 2 flagrantes, mas se eu colocar só um espacinho a mais, ó, eu vou pedir para verificar. Ele vai dizer que o conteúdo não corresponde. Por quê? O texto lá de cima não é o texto de baixo. E isso pode parecer, eu estou dando um exemplo muito simples, porque aqui nós temos outros metadados que serão verificados. Mas o importante entender é que hash nada mais é do que um código que empacota, fecha aquele arquivo originário, e quando eu abro aquele arquivo, ele vai me dar o mesmíssimo conteúdo. Quando você tem um arquivo no Word, por exemplo, e abre o arquivo, você fechou. Quando você abre e fecha o arquivo, ele mudou o hash dele, porque ele vai alterar a data da atualização, a data da abertura. Então, você consegue controlar a integridade dos dados a partir da existência de um código hash do conteúdo que foi apreendido. Daí que boa parte dos agentes policiais que manipulam o celular quando apreendem, por exemplo, modificam o hash e conseguem, com bons peritos, e aí o Delano é craque nisso, o Isaac, o Joaquim, mostram que o conteúdo do celular foi manipulado depois da prisão, com alteração do conteúdo e, por via de consequência, tornando quebrada a cadeia de custódia, porque eu não tenho garantias de que o conteúdo que existia no momento da prisão do agente, da detenção dele, é o mesmo que tem depois. Em alguns casos, se pode ligações que fazem com que isso... sim, Larissa, então, quando acontece a apreensão, o primeiro caso é colocar o celular numa gaiola de Faraday, que é aquilo que a gente aprendeu lá nas aulas de física, para que haja integridade, porque nós temos aí ferramentas que podem apontar e destruir a memória do computador. E nós temos também a colocação, que é a sugestão do procedimento técnico, que é colocar o telefone do sujeito que é apreendido no modo avião e levar para tirar. Travou de novo. Que é Professor, travou de novo. Até modo avião a gente ouviu. desculpa, então. Pô, não sei porque que a internet está tão de maldade conosco. Então, nós temos aí a possibilidade de que, quando se coloca no modo avião, a polícia depois pode levar o perito, e aí, por isso que a cadeia de custódia
não é feita para brincadeira. E a cadeia de custódia não pode ser feita pelo policial que está lá na apreender, porque é uma atividade exclusiva do perito. O perito que tem a possibilidade de usar ferramentas para que possa extrair o conteúdo com fidelidade, com integridade. Se não faz isso, embora se possa discutir a quebra da cadeia de custódia numa arma do crime, e às vezes mitigar a cadeia de custódia porque tem imagem, tem cena, e aí você pode dizer que é a mesma arma, ou a mesma faca, o que for, na prova digital é outro regime. E a confusão que se faz muitas vezes de cadeia de custódia como se fosse a mesma coisa, causa muitos problemas, porque aqui a arma do crime existe. No que se refere à prova digital, é a própria existência da prova que não existe se não for adquirida de maneira válida. Eu não estou discutindo a validade. Eu tenho isso é muito importante do ponto de vista lógico. Eu tenho pressupostos, requisitos e condições. Pressupostos é o que tem antes, que vem antes. Pressupostos, por exemplo, quando a gente vai lá ler, a gente aprendeu o Código Civil, lá o artigo 104, quais são os pressupostos do ato jurídico, do negócio jurídico? Agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita nem defesa em lei. Ou seja, esses são os pressupostos. Os requisitos, se for um contrato de compra e venda, eu tenho que ter um objeto, um preço, uma data, eu posso ter uma condição, os requisitos são concorrentes ao ato. Então, eu não posso confundir pressuposto com requisito, nem com condição. Condição é o que vem depois. Eu tenho uma condição resolutiva, uma condição suspensiva, que é o subsequente. Aqui na prova digital, o pressuposto da existência do ato, da prova, é que ela seja capturada naquele momento. Se ela não foi adquirida naquele momento, eu não tenho como fazê-lo depois. Porque depois eu não tenho garantias mínimas de que seja sequer o mesmo conteúdo, os mesmos dados. E isso altera muito a nossa noção. Por isso que, quando a gente fala de prova digital, eu não posso confundir as instâncias, porque os documentos que são apresentados para nós, eles não, se não forem os dados, eles não podem ser utilizados como prova. E isso é muito, muito importante, pessoal, para que vocês possam impugnar, por exemplo, toda a gama de provas digitais que são apresentadas no processo penal, porque eu não posso cair na armadilha e discutir requisitos de validade, eu tenho que discutir pressupostos de existência. Aqui nesse material que eu mandei para vocês, o Hugging Face aqui, vocês podem encontrar, e lá no final tem um julgado meu, dizendo que, para fins penais e processo penal, print é nada. Print é imagem. Consegue mandar aquele artigo da encontramos aplicativos em que vocês podem fraudar conversas de WhatsApp. E é só pegar a foto da professora Tatiane no WhatsApp dela, colocar no aplicativo e você cria a conversa que quiser. Printou, juntando os autos, e aí a gente vai ter a discussão imensa. Vai lá, doutora Larissa, por favor. Doutor, assim, esse mesmo procedimento que é aderido para o celular, ele pode ser aderido para vídeo? Porque a gente às vezes está acompanhando a investigação, acaba que a delegacia joga um vídeo da pessoa praticando o crime, e eu já verifiquei, por exemplo, que quando foi realmente para verificar a veracidade daquele vídeo, já aconteceu de ser incapaz, de ele não conseguir definir mesmo se é aquela pessoa. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, então, quando a gente se depara com esse tipo de situação? Obrigado, doutora Larissa. Essa é uma pergunta muito inteligente, porque o vídeo saiu de algum lugar, saiu de alguma câmera.
ele, quando é adquirido, muitas vezes ele é feito de uma maneira muito amadora. Vai lá, pega. Eu tenho que ter cuidados para adquirir, porque a defesa tem que ter acesso a tudo, qual é a câmera, como é que foi apreendido, quem adquiriu, em que circunstâncias foram adquiridas, se foi manipulada a cópia original, não foi manipulada a cópia original. E isso faz com que a defesa tenha que ter acesso não só à imagem, à reprodução audiovisual, mas sim de todo o conteúdo para poder verificar se não se trata de um deepfake. Hoje, com o Lore, o BERT e outros dispositivos que a gente tem aí disponíveis, você consegue fazer muitas coisas manipuladas, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que pode ser útil para isso aqui, em relação a essa pergunta, que é uma pergunta muito, muito legal, de mostrar para vocês que existem várias possibilidades de manipulação, e manipulação que aparentemente não são suscetíveis de ver, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um material, por exemplo, que pode ser útil, né? Isso aqui, ó, por exemplo, está aparecendo aí para vocês? Sim, tá? sim. Essa casa não existe, tá? Essa casa fui eu que pedi para ela fazer com texto de transformar a imagem em texto. Eu estava fazendo uma análise de uma casa americana, de um crime e tal, e pedi para ele poder fazer isso. E aí ele faz o quê? Ele me transformou a casa e me fez um 360 na casa que não existe. Isso tudo com uma cozinha bem simplesinho. Então, eu posso criar contexto, eu posso colocar pessoas na cena do crime, eu posso manipular. Ah, mas o policial não tem má fé, ele está de boa fé. Não interessa se a pessoa está de boa fé ou má fé. Esse é um argumento inválido, porque se o policial está de má fé, isso pode ser crime, porque ele falsificou prova. Então, ele tem que estar de boa fé. A boa fé é inerente ao ato no espaço público, do ato jurídico. Se é um pressuposto que o agente tem que estar de boa fé, o fato de discutir e muitas vezes cair nessa discussão, porque não tinha motivos para estar de má fé, é irrelevante. O que eu preciso demonstrar é que essa vídeo que eu acabei de mostrar para vocês foi adquirido em um lugar em que a defesa pode ter acesso a todos os dados, em que a defesa possa verificar se houve construção, manipulação, inclusão de imagem, onde é que foi produzido e coisas do gênero. E isso é Travou, mas volta já, gente. A rede está instável. São os próprios meios digitais. Hã? Deu uma travada novamente. Desculpa. E aí vocês possam verificar a cena do crime. Eu vou mandar só um aqui no nosso chat, que é o Hugging Face, em que vocês podem... Então, Travou de novo. Professor, esse último link... caiu. Eu voltei. Pronto. Voltei. Caí, Esse mas último voltei. Você Desculpa, mandou. pessoal, tá uma vergonha aqui. Então, Esse último link que o esse professor último mandou. que eu mandei? Sim, é o quê? Não deu para ouvir. Esse aí você coloca um vídeo ali nesse espaço primeiro, e aí quando você coloca o vídeo, ele faz uma análise forense básica, né, para verificar se teve ou não teve alguma alteração no conteúdo, ou seja, um corte, uma inclusão de imagem. Isso já é um primeiro passo para que você possa, a doutora Camila, quando fez a pergunta,
ela vai ver, teve alguma alteração, ela vai ter que contratar um perito. E aí, às vezes, é muito caro, não tem ferramentas. Então, hoje em dia, você tem várias ferramentas free, várias ferramentas aí disponíveis de gente que já está navegando e compartilha, mas que você não vai encontrar no, no, no ambiente aberto, né? Você vai ter que mergulhar um pouquinho, perguntar para o Delano onde está. A gente está juntando agora, tá? Não está perfeito ainda, mas daqui a pouco vai estar legal. Eu estou juntando tudo isso no site do professor Alexandre Moraes da Rosa, que é meu. Lá a gente vai estar juntando várias ferramentas em que assim, a doutora Camila tem dúvida em relação a um vídeo. Então a gente vai criar o tutorial lá, botar como você pode fazer para subir o seu vídeo. Só que essas ferramentas abertas, elas têm limitações, às vezes, de tamanho, né? Porque quem está fazendo está pagando para poder rodar. Então, a gente vai ter aí algum esforço, mas a nossa ideia é colocar várias ferramentas disponíveis open source para que vocês possam ter um resultado melhor. Né, doutor Delano? Vai sair coisa legal. Mas aí... Daqui a 20 dias, né, professor? 20, 30 dias está sendo lançado lá. E vai acontecer também lá no próprio site do profamr.app. Vai ter uma parte de investigação em fontes abertas, vai ter várias novidades lá, onde o professor vai se dedicar também, escrever mais lá. Primeiro a gente tem que conseguir juntar todos os artigos dele, que eu não estou dando conta, sabe? A gente é meio maluco de fazer isso tudo. Então, pessoal, o que a gente eu quero mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco vai ter aqui, está aparecendo um site para vocês? Já não? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Ainda não? Agora sim. Aí, agora sim. Então, esse site aqui que eu quero mostrar, que é o Mercury. Mercury. Agora foi? Está abrindo, Mercury 5, né? É, o Mercury. Isso é legal porque o Mercury CSI é lícito, é legal, é uma ferramenta que a Polícia Civil e o Ministério Público, vários órgãos de controle social assinaram. É uma empresa francesa que oferece esse serviço para... E esse serviço tem sido oferecido para vários lugares. E aí, por que eu faço questão de apresentá-los de uma maneira mais específica? Porque vocês às vezes não sabem como é que a polícia sabe tanta coisa do caso de vocês. Como é que eles descobriram tanta coisa? Né? Como é que eles sabem quem estava com quem ele não está disponível para a defesa, não tem como fazer uma assinatura, mas o que ele faz? Ele pega os metadados, e aí é onde eu vou chegar nos metadados. Metadados são os dados sobre os dados. Quando você tem uma ferramenta, uma foto no seu telefone, você pode ter mantido ou não, que ele vai constar, além da foto, qual foi a data que foi tirada, qual foi a longitude e latitude, qual foi o horário, qual foi o obturador, onde é que qual é o formato dela. São os dados sobre os dados. Quando vocês estão agora ligados à web aqui, pendurados, vocês estão num provedor, vocês têm um IP, vocês têm uma herb, se for no celular. Então, esse mundo conectado promove metadados. E com isso, esse site, essa ferramenta, que é uma ferramenta utilizada muito pela polícia, em alguns lugares, ela faz o quê? Ela faz uma extração de dados para saber qual é o aparelho, qual foi usado, está instalado em qual telefone, qual e-mail. Isso tudo, e é importante que se diga, a polícia não precisa pedir autorização judicial, porque isso não é dado. Ele não está entrando no conteúdo, ele está entrando na estrutura da internet e na troca de mensagem. E aí ele pode fazer aquilo que é hoje a grande palco da investigação, que é saber quem falou com quem. Então, eu tenho aqui uma discussão, quero saber um grafo. Grafo é uma rede, igual rede de rede social, em que eu quero saber, se a polícia quiser saber quantas mensagens eu mandei para o Delano, ela não precisa quebrar o meu sigilo, o sigilo Delano. Ela só pede a operadora para saber quem mandou mensagem para quem,
que horas que mandou, depois que ele faz uma referência para saber o Adelano e o Alexandre fizeram quantas mensagens, quem mais participou da discussão, quem mais estava na conversa. Eu consigo saber para quais são os números que o Delano mais manda mensagem, eu consigo ter um perfil da comunicação para saber se eu falo por telefone, se eu falo por WhatsApp, se eu mando mensagem, mas aqui é uma das ferramentas. E o mais legal, ou mais desesperador, é que eles conseguem fazer isso aqui, ó, ponto de encontro. Se quiser saber o telefone da doutora Tatiane e o telefone do Alexandre, em 2025, quantas vezes eles estiveram juntos os telefones? Não necessariamente eu estaria junto, mas o smartphone está ali. Eles conseguem, esse aplicativo vai me dizer que eu estive com ela em Fortaleza, por oportunidade da data tal, durante quantos minutos, e vai fazer isso de maneira retrospectiva nos últimos anos e assim por diante. Por isso que é difícil, às vezes, a defesa ter informações, porque com uma ferramenta dessa, a polícia consegue traquear de maneira para trás, ou as agências de inteligência, o cliente de vocês esteve com quais outros acusados, quais outros investigados. Isso tudo é feito, muitas vezes, sem estar no inquérito policial, é feito nas agências de inteligência, e só os relatórios ou aquilo que é relevante e apresentar. Já te dou a palavra, Rodrigo, só por isso, só para terminar aqui essa apresentação. Comportamentos sincronizados, quem foi para o mesmo lugar durante muito tempo. Então, eu crio uma agência. E aí vocês vão dizer, tá, mas e daí? Como é que eles conseguem esses dados? Esses dados, eu queria perguntar para vocês, quem daqui, dessa sala aqui mesmo, desse grupo nosso, quem daqui lê termos e condições? Ninguém lê, né? Mas isso que ele está falando, o Lorival está falando, já percebi. Real Perguntam. de algumas fontes, tá? E aí eu vou dar para vocês aqui algumas fontes que essa ferramenta obtém dados. Google, tem Gmail, ela está capturando Vivo, Tim, Claro, Instagram, Facebook, Google Earth, Waze e WhatsApp. Se alguém daqui não usa alguma dessas ferramentas, está livre do acompanhamento em tempo real por parte do Mercury. Se usa alguma, está sendo traqueado. E não adianta reclamar, porque você deu a concordância lá com base no artigo 14 do Marco Civil da Internet, e as empresas podem vender os seus metadados para uma empresa como essa, que fornece um produto que é consumido pela polícia. Então, quando as investigações acontecem, e a gente não sabe de onde é que veio, que tiro foi esse, a gente agora sabe de onde é que eles apareceram e por que eles sabem tanto. Isso é da realidade. Tem outros aplicativos, esse é só um deles que eu quis mostrar para vocês, mas para fechar com aquela primeira informação que eu dei em relação à modificação da estrutura da investigação policial e por que é importante entender e saber pedir. Saber pedir, porque se você perguntar para o delegado, para o policial, eles vão dizer que não conhece, não sabe, é uma denúncia anônima, enfim, a coisa fica na difusão. Tem que saber pedir. Para saber pedir, tem que ler a DC 51 do LGPD, vê o artigo 4º e diz, o artigo 4º da LGPD exclui a investigação criminal da proteção de dados. Não. Ele diz que não é o mesmo regime, mas o Supremo, na DC 51, estabeleceu que os princípios gerais se aplicam sim. Tem vários julgados do Supremo dizendo que o regime protetivo, processo penal, investigação criminal, não é estado de natureza. Tem os princípios gerais do artigo 2º da LGPD que são, sim, aplicáveis. Então, tem algumas coisas importantes para poder se defender. E para usar disso, o Delano é craque nessa questão, você tem que usar não as regras não só o artigo 14 do CPP, mas também lei de acesso à informação e outras regras importantes, saber pedir para aqueles que têm o controle do banco de dados. Estão me ouvindo? Rodrigo Martins está perguntando? Pode perguntar, Rodrigo.
Oi, professor, boa noite, tudo bem? Sou Rodrigo Martins, aqui de Natal. Tudo bem? Professor, uma dúvida, nesse caso que o senhor está falando em relação dessa exploração através de OSINT, a gente poderia falar também de um protocolo em relação da aplicabilidade da cadeia de custódia em relação a essa OSINT, mesmo que embora não esteja ainda formalizado um processo penal, embora seja uma investigação, uma inteligência pré-administrativa, administrativa antes de ser inquérito policial, enquanto defesa, caberia também sustentar uma cadeia de custódia nesse quesito, por se tratar de informações forenses, informática forense. Como é que se aplicaria uma cadeia de custódia nessa OSINT, professor? Muito legal a tua pergunta, que já antecipa o que eu iria falar, Rodrigo. Peço desculpas, então, professor. Informação. Não, mas é bom porque já antecipa, justamente para te elogiar, porque esse é o passo subsequente. A DC 51 vai estabelecer que as regras são duas fontes básicas do que eu defendo, tá? A DC 51 estabelece que as regras de proteção de dados, elas são imensas, elas são verdadeiras e elas se aplicam também às investigações criminais. Passou despercebido, e no meu livro novo eu trabalho isso, tenho dito muito afora, que o Supremo Tribunal, quando julgou o pacote anticrime, tem coisa boa e tem coisa ruim. Uma das coisas boas e que passa despercebida é que não existe investigação, Rodrigo, se não for um inquérito policial. Tanto que o ministro Toffoli vai dizer, se tiver investigação, a investigação tem que ser comunicada ao juiz das garantias. Então, se houve investigação antecedente e paralela nas agências de inteligência, é um prato cheio para dizer, se investigou sem procedimento formalizado. Se investigou sem procedimento formalizado, há um desvio de função, a Fishing Expedition estavam procurando alguma coisa contra o meu cliente sem uma causa justificada, um fato objetivo que tivesse sido investigado. Eu não posso ficar investigando pessoas ou organizações a bel prazer. Então, se eu fiz um acesso anterior, eu tenho a possibilidade de pedir o quê? Acesso aos logs desse aplicativo. Ou seja, só que para fazer isso, não adianta o Rodrigo perguntar para o delegado, para o investigador, porque, em geral, eles também não sabem. Porque a agência de inteligência funciona paralelo, manda relatório, ou às vezes acontece aquilo que nós chamamos, o Luiz Eduardo Cani tem trabalhos legais sobre isso, que é a lavagem de dados. Você lava os dados que são sujos a partir de uma denúncia anônima, a partir de um informante, que faz com que aquilo seja, eu vou fingir que depois eu vou investigar para encontrar aquilo que eu já sei. Mas como é que nós podemos detectar o oportunista? Isso é possível. É possível, desde que você saiba, e aí o Delano pode depois passar o modelo que ele tem, pedir, com base na LGPD, com base no Marco Civil, com base na Lei de Acesso à Informação, quem acessou os nomes, as pessoas, em cada momento. Porque não é só pedir para a autoridade policial, nem para o juiz das garantias, é pedir para aquele que tem a gestão de dados do setor público, porque essa pessoa que não é um policial da frente, ele se ele mente, ele comete crime e pode ir para a rua. Então, ele que tem a guarda dos dados, ele pode dizer que a informação é sigilosa, mas existe. Mas com essa informação de que existe um acesso, você pode pedir ao juiz das garantias que ele pelo menos declare que houve ou não houve. Não vai me dizer quem fez, mas eu quero saber se houve consulta ao nome do Rodrigo Martins, CPF tal, em alguma base de conhecimento, sem investigação formalizada. Então, o gestor de dados, ele vai procurar, alguém fez um log, alguém acessou o sistema para pesquisar o Rodrigo Martins fora de uma investigação? Essa é a pergunta, sim ou não? Com isso, você abre o novelo. Mas se você for perguntar para a autoridade policial, perguntar para o delegado, ele não vai saber também, porque às vezes é embalado. Então, é nesse sentido, Rodrigo, que tem todo um sistema protetivo que é desconhecido de todos nós. Percebe? E isso é alguma coisa que é uma skill, né? Uma habilidade, uma competência que eu acho que o advogado criminal pode
ampliar. Porque não está se impedindo de investigar, só que nós temos regras que servem para a investigação de todos. E o Supremo nos deu mecanismos de procurar. Aqui eu estou sendo bem genérico, né, pelo nosso contexto, mas me parece que a gente tem muita coisa legal para fazer. A gente está fazendo junto ao Abracrim lá, e depois vocês podem ir na terça-feira da semana que vem, nós temos um curso longo já, está em 7 encontros, agora nós vamos no próximo para falar da ferramenta Ávila Forense, que é uma ferramenta que está no GitHub, vocês podem usar. Ela é muito útil para muita coisa. Nós fizemos um curso de letramento digital, para dizer o que é um hash, o que é a diferença de internet para web, o que é os formatos de documentos, que isso pode ser importante desde o básico. Então, pessoal, a minha demonstração para vocês aqui, a minha vinda, foi para mostrar para vocês de uma maneira muito direta, e acho que aí o Delano também tem a ideia de, ele faz uma metáfora muito legal com o iFood, né? O iFood vem de um lugar, ele chega no outro lugar. Eu preciso saber, não basta só ter o print da conversa, tem que ter o representante material, que é a comida, né? Se ele não chega com lacre ali a comida, você não abre a comida, tem um aviso. Por quê? Porque não se garante que o conteúdo está intacto. Então, ele vai apresentar para vocês isso de uma maneira bem legal. Por fim, e aí já encaminhando para o final, a gente precisa incorporar outras ferramentas do dia a dia, para que as coisas possam ficar melhor, né? Que você possa gerenciar os seus casos. E esse gerenciamento de casos pressupõe aí uma série de novos conhecimentos em que não estão disponíveis, em geral, nos livros de processo. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, estou mandando no nosso chat, para que vocês possam ter outro conteúdo em relação à prova final, mas mostrar que, se vocês se deram conta que isso é importante, obrigado, Ana Laura, que isso é importante, é o passo subsequente, e aí acho que a doutora Tatiane tem um desafio também na comunidade, obrigado, Helen, obrigado, pessoal, é que a gente faça uma aprendizagem de baixar a bolinha. E aí eu termino com a história do meu filho, né? Que meu filho, o Arthur, eu faço aniversário agora 25 de julho, e aniversário é sempre aquele momento que a gente compra alguma coisa pessoal sob a justificativa de se dar um outro presente, né? Então eu comprei um computador e o Arthur estava lá e estava tentando instalar o negócio, botar o Python para rodar novo computador e não rodava. E o Arthur, e isso já foi em 2019, o Arthur olhou e disse, deixa que eu resolvo, pai. Pegou o computador, pai, não tinha desatualizado o drive. Que você me pagou, que eu pedi para você me dar, foi lá que eu aprendi. Aí eu disse, poxa, que legal, né, Arthur? Já sabe disso e tal. E aí o que ele me disse? Pô, pai, vocês são tudo trouxas digitais. Ele é um nato digital, ele nasceu nesse mundo, né? Ele nasceu num mundo que é um mundo em que tudo acontece dessa maneira, já não é mais um mundo que é desesperador, é um mundo diferente. Esse artigo está até na semana passada, eu fiz esse artigo lá contando essa história do Arthur, e ele vai dizer, pai, a maioria de nós, vocês são tudo trouxas digitais, para usar a metáfora do Harry Potter. Vocês não sabem da magia como acontece. Vocês fingem que sabem. Então, dali para 2019 para cá, eu baixei a minha bolinha e decidi estudar. Eu não sabia nada desse mundo. Eu fingia que sabia. E nisso eu perco oportunidades digitais, eu perco a oportunidade de absorver pessoas por agentes oportunistas, e eu perco a possibilidade de crescer profissionalmente. Esse mundo, os relatórios da Scotland Yard mostram que 80% da prova na Europa é digital. Se você não sabe
diferenciar o que é existência, inexistência, o que é requisito, quais são os mecanismos, se pode resgatar prova, se não pode resgatar prova, como é que eu impugno, você olha e não percebe que existe uma chance defensiva. Então, a minha vinda aqui com vocês hoje, agradecendo a Tatiane, é mais para despertar, para chamar a atenção de um mundo que existe, esse desafio digital, em que vocês têm um amplo espectro de oportunidades e que é para baixar a bolinha, pegar e fazer aquilo que a gente chama de alfabetização digital, conhecer os termos como se fosse um novo idioma, conhecer o que é, para que serve, como funciona, como é que eu posso testar a diferença entre uma prova, porque não é tudo igual, né? A gente, um artigo recentemente na Conjur também, mostrando que um fone sem mais cabo, como é que se vai extrair dados? Eu posso ter ferramentas no escritório da doutora Camila, da doutora Ana Laura, em que o cliente chega para ela pode extrair os dados do celular e ela também antecipar o que a acusação a investigação vai apurar. Então, é um mundo de oportunidades em que nós, muitas vezes, estamos lendo os livros errados ou os livros que estão superados, livros desatualizados, que pensam um processo penal com prova digital, que é importante saber perguntar, é importante saber aferir, mas, em geral, e aí é a minha percepção, não é uma pesquisa empírica, não é uma pesquisa válida, grande parte dos processos já acabou na investigação. Depois é só fingir que vai tudo acontecer igual. E é nesse sentido que quanto mais vocês tiverem ferramentas, competências, conhecimento, habilidades, experiência para poder fazer frente a esse devido processo legal digital que hoje não acontece, vocês ficam depois querendo salvar quando não tem mais chance. Daí a importância do Gabriel Bulhões sobre investigação defensiva, ter formação com peritos adequados e não cair nas armadilhas que tem muita gente prometendo o impossível. Não tem jeitinho, pessoal. Vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que saber o que é informação, o que é bit, o que é byte, o que é um hexadecimal, o que é IP. Vai ter que aprender uma nova linguagem, um novo mundo. Quem quiser fazer a diferença e ser um game changer, aquele que muda a história do processo, ele tem que saber ver, tem que saber pedir e tem que saber onde pedir. Sem isso, você vira um trouxa digital que fica querendo insistir onde não tem chance. E é motivo de chacota, de riso, por aqueles que hoje sabem tecnologia e manipulam de uma maneira direta. Então, aqui, eu agradeço muito, eu vou passar aqui a Ana Laura, que tem que fazer pergunta, depois a Ellen, né? Vai lá, Ana. Ana Laura, não sei se ela levantou sem Ana querer. Laura, vamos lá. Acho que ela levantou sem querer, vamos passar para a Ellen. Vai lá, Ellen. Não, Ana Laura? Na verdade, André. na verdade, fui eu, professor, tudo bem? Satisfação. Tudo bem, cara? Tudo bem, né? Eu sabia que tinha feito alteração de sexo, desculpa. Não, foi eu. Na verdade, a minha pergunta é o seguinte: eu desconhecia realmente a lei do processo eletrônico, e eu queria saber do senhor, até porque é uma lei de 2006, então, e ela estava em vigor. Todo o processo eletrônico, eu tenho que seguir necessariamente a lei. Aí, por exemplo, um exemplo, delegado de polícia, estou presidindo uma investigação, eu estou querendo inserir nos autos do processo eletrônico um vídeo. Então, eu tenho que seguir os parâmetros do que a lei do processo eletrônico diz? Essa é uma pergunta muito legal, porque, na verdade, hoje o inquérito policial acontece fora. O vídeo, como prova, ele tem que seguir os 158 do Código de Processo Penal e ele tem que ficar armazenado no Instituto de Perícia para que tu possas ter acesso a ele. Então, ele insere o relatório, ele pode inserir o vídeo, mas para fins do 158, ele tem que teria que mandar esse documento, esse arquivo lá para o Instituto de Perícia, porque
é uma prova que deveria ter observado a cadeia de custódia. Então, ele, embora possa ter uma cópia lá, para fins de observância da cadeia de custódia, onde estaria armazenada essa prova? No Instituto de Perícia. Professor, independente de como ela foi angariada, um exemplo, chegou às mãos da autoridade policial. Então, se eu mandar para o Instituto de Perícia, mesmo assim ela vai ter a validade? É que aí que tá, cara. Porque, vamos lá, se eu te perguntar, isso é muito importante a pergunta que tu fizesse pelo seguinte. Imagina que eu recebi um vídeo da vítima, não teve nenhum cuidado com a aquisição da cadeia de custódia. Eu faço o quê? Eu mando para o perito. Se eu não fizer as perguntas certas, ele vai dizer que isso é um vídeo tal, feito em MP4, extraído com as datas tais e tais, tais. Se tu não souber fazer o quesito, que é a defesa ir lá, atravessar e dizer, muito bem, foi observada a cadeia de custódia, de onde é que foi adquirido, qual foi a técnica de adquisição, quem foi que adquiriu, tu perguntar para o perito oficial, ele vai responder. Mas se tu não perguntar, ele não vai responder. Então, quem não sabe o conteúdo da resposta, o perito vai receber aquele material lá no GP, vai botar para rodar, vai dizer, trata-se de um vídeo em JPG, em MP4, que tem tanto, ele vai dizer o que ele viu. Se tu não souber perguntar, vai passar batido. Então, hoje, a atividade, a súmula vinculante 14, saber perguntar, quando for juntado, formular quesitos, pedir uma cópia, fazer extração, é onde tu faz a diferença. Para poder extrair um vídeo que não tem origem, ou que não tem uma origem válida, percebe? Porque o vídeo em si é a extração de dados de algum lugar. Se é de uma câmera de segurança, se quer o que for, tem metodologias para isso. Quando você vai ali no Ministério da Justiça, acho que o Joaquim está aqui, não tinha te visto, Joaquim. O Joaquim é um cara que eu tenho aprendido imensamente sobre prova digital, assim, um cara que eu admiro muito, muito, muito. Esses dias nós somos, ele, Delano, Rômulo e Gabriel Bulhões, a gente vive agarrado aqui na rede social. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, a mulher do Joaquim desligou o disjuntor da casa dele porque ele não saía da nossa reunião e já era de madrugada. Ele teve o disjuntor desligado. A gente descobre todo dia milhares de coisas. O Joaquim tem vídeos lá, tem um curso online, mas vale a pena ver a página dele. E a pergunta que ele respondeu é muito legal, porque o tabelião, ele não adquire dados. Então, o tabelião, em geral, ele só vê o que foi apresentado para ele, ele tem fé pública e diz, vi isso. Só que já mostrei para vocês que isso aqui que ele está vendo não são os dados, é uma representação dos dados. Então, se eu não tenho os dados adquiridos, a ata notarial para fins penais, ela não serve. Porque eu não tenho garantia dos dados, eu tenho garantia da imagem que eu vi. E a imagem pode ser manipulada. Não é isso, Joaquim? Esse ponto é um ponto bem interessante, Alexandre, porque eu concordo, sabe o que você falou, mas mesmo assim existem situações que não tem hoje ainda algo melhor. Acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, eu precisei preservar um tipo de conteúdo de website e eu não encontrei nenhuma ferramenta minimamente boa para poder preservar aqueles dados. Eu não conseguia. Aí eu fiz a preservação via ata notarial, mas só que eu fiz todo um procedimento já pensando ali, por exemplo, se eu fosse querer impugnar aquela prova, eu ia trabalhar nesse sentido, ia ter uma vulnerabilidade aqui. Eu fui fazendo todo um procedimento para poder mostrar, por exemplo, o IP do tabelião, lá do fórum, o IP do material, todo o procedimento para poder dar mais confiabilidade à prova. Só que é algo que é muito mais demorado, chance de erro muito maior, e assim, claro, não tem a mesma confiabilidade de uma ferramenta automatizada ou alguma extração de dados confiável. Eu digo que é o meu termo, que você tem alguma coisa e nada.
enquanto que uma preservação com a ferramenta online demoraria 5 minutos. Esse procedimento que eu fiz para preservar 2 páginas da internet demorava em torno de 2 horas e meia. Bom, é isso. Então, mas, Joaquim, perguntaram aqui para nós, o Verifact funciona, o Verifact tem, o Alexandre Munhoz é um dos autores desse livro. O Verifact funciona para muita coisa, não para tudo. O Verifact tem um escopo, nós temos outras ferramentas no mercado, mas quando a gente fala de prova digital, tem assim, um SSD de computador é de um jeito, o pendrive é de um jeito, o smartphone, o iPhone tem umas ferramentas, o Android tem outras, dependendo do Android 10, 11, 12, 13, 14, tem ferramentas específicas. Então, assim, esse mundo digital não é assim uma cafeteira em que tu pode botar tudo, não. A prova digital ela tem peculiaridades que, a depender, para tirar a prova de site, o Verifact é muito legal. Tu vai lá, entra no ambiente, entra numa coisa, captura os dados válidos, é maravilha. Para redes sociais funciona, mas para documentos em PDF, por exemplo, você vai ter limitações dele, né? Então, o Joaquim aqui tem muita coisa aqui. Eu mandei, para quem não tem cadastro no Verifact, eu tenho um link que a pessoa faz a primeira preservação de forma gratuita. Você pode pegar o link, já faz o teste, utiliza, vê se funciona no seu caso concreto. Agora, eu Alexandre, tem uma coisa que eu acho bacana do Verifact, que eu gosto, é que, por exemplo, se tiver algum anexo no e-mail, ele baixa os anexos do conteúdo, seja PDF, seja zip. Agora, se for um documento que está no nosso pendrive, no nosso computador, esquece. Essa é outra alternativa. Isso é legal, então, assim, tem muita coisa. Depois vai lá no site do Joaquim, vou entrar o site aí, Joaquim, para a pessoa poder ir lá acompanhar. Tem muita ferramenta, tem e-book para baixar de maneira gratuita, tem muita coisa legal. E esse mundo é um mundo que a gente tem novos protagonistas, né? Tem novos protagonistas. Eu espero colocar lá no meu site do professor Alexandre. A gente está montando ali, que começou faz pouco tempo, para botar os links do Rômulo Carvalho, a página do Joaquim, a página do Geocint, ferramentas Geocint, Google Docs, enfim, pequenas coisas que podem ajudar o seu dia a dia. O Joaquim também tem travei aqui, né? O Joaquim também tem uma ferramenta que a gente vai disponibilizar lá no site, que é o Advogado Expert. Tem muita coisa que a gente vai fazer para vocês, mas o que é importante hoje? Vocês se darem conta e tem um mundo digital a conhecer. O Rodrigo conheceu uma lei que está em vigor no Brasil desde 2006, e que é ignorada, basicamente, pelos manuais, pelos profissionais de direito. Então, é esse espaço de conhecer um pouquinho, e não adianta que você não vai pegar o final de semana para conhecer a prova digital. É um trabalho incremental em que você tem que entender a base. Se você não sabe a diferença de internet e web, fica muito difícil depois poder entender, se você não sabe o que é um dispositivo, o que é um artefato, diferente de PDF. Eu aprendi como fazer perícia em PDF num artigo do Joaquim, que é muito, muito legal, porque ele faz o step by step, o Leandro Moraes, o Daniel Rávila, tem muita gente que trabalha, mas não são autores que nós estamos acostumados, porque esses autores que nós estamos acostumados, em geral, eles estão focados num modelo de processo em que a prova era outra. Quando fala de prova digital, fala de uma prova digital muito difusa. Então, meu convite aqui é que vocês possam se juntar, e a doutora Tatiane está aí na comunidade, tem muita coisa legal. Foi só para fazer um city tour e dizer para vocês que quem não se atualizar vai ficar para trás. E o pior é que você pode ser responsabilizado depois por perda de uma chance. Porque você não fez a defesa adequada. Eu acho que que eu passava na graduação, acho muito um filme antigo, é o Cabo do Medo, em que o advogado não levantou, é um filme americano, em que o advogado não levantou todas as teses defensivas. E depois o cara ficou preso e descobriu, e ele foi atrás. Então, assim, vocês como profissionais, imaginem que vocês querem que o seu advogado que vocês contrataram faça a melhor defesa possível. Se o médico que vocês contrataram não está atualizado, vocês não ficarão felizes. Como advogados, confiança de alguém para fazer a melhor defesa possível. E o mundo hoje trabalha com prova digital e o não sabe de prova digital, ele tem um gap e isso pode ser responsabilizado civilmente. Então é isso que é legal. Olá, Ellen.
Pergunte, Ellen. Boa noite a todos. Por gentileza, eu me coloco no lugar de dizer que eu sou uma bebê no mundo das provas digitais e nesse mundo enfim, das provas digitais mesmo. Por onde eu devo começar para estudar, para aprender a entender como funciona esse universo? Obrigado, Ellen. A pergunta é honesta, então é muito legal. Assim. Isso é o primeiro passo. Reconhecer uma lacuna, Ellen, é um sinal de força. Que eu paro de fingir que eu sei a coisa. Então, parabéns pela tua honestidade, pela compartilhar conosco isso. Tem vários caminhos. Se você depende do que você trabalha. Então, assim, preço que eu acho que a primeira coisa é sair querendo comprar um Celebrite, uma assinatura do Celebrite. É entender as coordenadas desse novo mundo. Eu vou passar aqui, acho que tem uma. Eu vou ver se eu acho a página aqui para vocês. Lá no meu. Quem for aí no meu espaço lá no Hugging Face, tem uma palestra que eu fiz em que a gente coloca essas primeiras coisas, o que é internet, o que é web, o que é www, o que significa HTTP, HTTPS, ter essa primeira contato. Mas não adianta que tu não vai decorar tudo uma vez. Então tem que fazer um passo a passo. Eu vou ver se eu consigo as palestras que estão disponíveis pela Abracrim, que a gente fez esse percurso step by step, meio New Kids on the Block, assim, né? Step by step, o baby. E aí é começar a ler os livros mais básicos. Eu gosto muito desse livro do Romulo, do Alexandre Munhoz, que é o CEO da Verifact, e do Bernardo Azevedo, está publicada pela RT, que se chama Manual Prático de Provas Digitais. Porque ele faz o quê? O que é isso? Como é que faz prova daqui? Como é que faz prova de lá? A gente consegue a partir desse livro. E aí, é pegar alguém, Ellen, que já tenha feito esse percurso e que possa te tirar dúvida mais básica possível sobre qual passo a seguir. Esse livro, eu acho que é o primeiro que pode ser feito. O Joaquim dá mentoria, tem textos do Joaquim espaçados, mas depende muito do que você vai trabalhar. Se a sua advocacia, por exemplo, de violência doméstica, tem se mitigado o print para fins de medida protetiva, mas não tem se mitigado para fins de condenação. O juizado especial, Camila, aplica-se. Naquele link que eu mandei para vocês, tem um acordo, inclusive, meu. Juntou o print da ameaça, print e nada é a mesma coisa, absolvido. Não interessa ser juizado especial, interessa que no ambiente de direito penal, diferentemente do processo civil, em que lá a ausência de impugnação consolida o print, aqui no processo penal não é questão de validade, é questão de existência da prova. Então, a prova não existe para fins penais, pouco importa se é juizados da violência doméstica, juizado especial civil, juizado criminal, processo criminal ordinário, pouco importa. O print, ele como não é o dado adquirido, ele é só uma representação visual do dado que é amplamente manipulado nos links que a gente já mostrou para vocês, estão disponíveis nos nossos artigos da Conjuro. Então, é nesse sentido que me parece que o primeiro é se dar conta, e você fez isso. Esse livro é um livro que pode ser inicial para começar a entender, e aí pode ler, ver os vídeos da Abracrim que a gente está fazendo. A gente está montando aqui um cursinho para fazer de uma maneira mais curtinha, de fazer esse letramento digital. Né? Então, acho que vale a pena, com o tempo, a gente poder apresentar. Mas também, Ellen, pode mandar lá a mensagem para o Delano, para mim, para quem for, eu demoro um pouco para responder, mas a gente tira dúvidas, porque se você for uma advocacia do tráfico, tem algumas coisas que são mais importantes para você. Se você for uma advogada de lavagem de dinheiro, tem outras ferramentas mais importantes. Se você for alguém que trabalha com compliance criminal, é diferente. Se você trabalha com
com Bitcoin, com criptomoedas, tem outras ferramentas que são mais importantes, porque é tanta coisa que às vezes tem que pegar, não adianta só querer pegar a estrada em rumo à prova digital, tem que saber, tem milhares de caminhos, então, dizer o caminho que seja mais pertinente àquilo que você se dedica, qual é o seu core, ou seja, quais são as mais específicas para isso. Mas por esse pressuposto. Não sei se respondi, mas estou à disposição também. Doutora Larissa? Doutor, voltando um pouco àquela questão do site CSI, né? Primeira pergunta. No caso, eles demonstram o teor da conversa? E segundo, o senhor como juiz, apesar de explicar a questão que há uma concordância aí antes de usar as redes sociais e tudo, mas como é que ficaria, por exemplo, a presunção da inocência nesses tipos de operação que se utilizam desse site? Porque, por exemplo, eu vislumbro aqui no Nordeste o fato de você estar de um lado de uma casa igual com a outra e você se encontrou com aquela pessoa não quer dizer nada, porque aqui vamos falar, esses bairros mais vulneráveis, onde residem essas elas, é um colado com o outro, né? Então, assim, eu fico pensando nessa questão, que, ok, concordaram em tudo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que fere muito esse princípio, por conta que eu vejo que não significa nada, e queria muito entender essa sua visão. Vamos lá, Larissa. Dado é um registro da realidade sem sentido atribuído, correto? Sim. Então, dado, ele não tem informação, por isso que ele pode ser adquirido de maneira direta. Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, doutor. Então, o dado ele não tem informação. Mas olha só, algumas estratégias que os delegados usam. Eu não sei o conteúdo eles não têm acesso. Mas eles sabem que você, por exemplo, o André Bermudes, que é um livro que eu também recomendo muito, que é Investigação Criminal a partir da Teoria dos Jogos. É um delegado de polícia, de toda a academia, foi me orientando e escreveu. Ele vai lá e diz assim, bom, eu pego o carro da viatura policial e passo na frente da casa da doutora Larissa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não tem nenhuma abordagem, doutora Larissa. Mas eu só quero saber qual numeral que a doutora Larissa mandou a mensagem quando ela se sentiu adequada. Eu só quero saber quem é, para quem que ela reporta. Então, eu vou criando as relações para poder fazer uma investigação só de numerais. Aí, quando a doutora Larissa mandou uma mensagem para o número B, esse número B mandou para quem? Para o número C. E assim por diante. Então, eu construo uma rede, igual rede social, para saber quem fala com quem nos momentos em que eles estão acuados. E isso não diz nada, mas faz com que eles possam saber quem fala com quem, em que momento teve com o outro, e isso vai facilitar imensamente depois a apuração de crime. Porque perceba, doutora, eles podem investigar para frente, mas eles podem fazer para trás bem. Então, muitos dos crimes que estão sendo apurados hoje, que são desbaratados, são porque eu descubro, como é que vou dar um exemplo, um procedimento operacional. Aconteceu um homicídio. Qual foi a base do homicídio? Base territorial tal. Qual é o quais são as herbes locais? A, B e C. Eu pego todos os telefones que estavam naquela herb no período do crime. Telefone, todos os numerais, o seu telefone para estar, o seu smartphone tem que estar numa antena. Eu pego essa antena e pego todos os telefones que estavam nessa antena. Eu tenho lá 1.000 pessoas. Muito bem. Com essas 1.000 pessoas, eu posso ter uma outra pista em que eu vá descobrir mais uma motivação. Eu vou refinando esse número de telefones. Com isso, eu posso, com uma ferramenta dessa, saber o telefone que eu tive com quem se encontrou no passado. Então, esse é um problema, e a sua preocupação com proteção de dados é a minha preocupação, mas nós perdemos a história.
E esse argumento não cola, porque o Supremo já analisou isso em vários julgados, dizendo que dado por não ser nada e ser um caminho para muita informação, ele pode ser obtido independentemente de autorização judicial. Então, o nosso grande desafio é primeiro entender isso, e a gente pode resistir, fazer várias coisas, mas o argumento que em relação à presunção de inocência ou de que não serve nada, eu consigo saber que as pessoas se encontraram 10 vezes e quando ele for chamado na delegacia, vai ser perguntado por que você se encontrou com fulano e tal quantas vezes esse ano? Ah, não encontrei 3 vezes. Ah, então significa que ele está omitindo. Fulano e tal faz o quê? Você foi para viajar para tal lugar? Você foi para tal lugar? Esse conteúdo de dados, embora não seja o que aconteceu, você coloca pessoas na cena do crime, você tira pessoas da cena do crime, você coloca organizações criminosas se relacionando. Então, você dá um desenho, um cenário que não existia antes. Então, a investigação não sai para a rua perguntando, analisando, procurando informante. Ela faz o desenho de quem é quem numa relação. E ainda tem outras ferramentas, doutora, por exemplo, doutora Laís, eu vejo quem é amigo de quem no Instagram, quem segue quem no Twitter, quem segue quem na rede social tal. Então, os dados que eu capturei aqui são alguns, mas você tem hoje a possibilidade de juntar e mesclar dados, em que aí eu crio alvos, em que eu não saio pesquisando quem é o autor do crime, mas eu parto disso. Se é legal, e eu não estou defendendo essa possibilidade, eu estou dizendo que, independentemente de nós concordarmos ou não, esse é o estado da arte. E aí, para poder interagir de uma maneira adequada, tem que saber pedir como esses dados foram obtidos e em que momento eles foram obtidos e com qual finalidade. Que aí sim você pode demonstrar que havia investigações paralelas, investigações ocultas, e que isso significa um grande Obrigada, doutor. Acho que você está... Nada, Larissa, mas tem muita coisa nesse mundo. Então, Daniela, em caso específico, eu não tenho muito como falar, mas eu posso dizer para ti que o IP é o Internet Protocol. Nós temos o IP4, quando o Lee pensou a internet, o IP4 explodiu, teve mais números do que possível. O IP6 é significativo. Quando você tem o IP de algum lugar, precisa saber se é o IP4 ou o IP6. Aí, se for o IP4, ele tem que pedir a porta lógica, que é onde ele vai estabelecer. Mas, de qualquer sorte, se houve a extração, a aquisição de maneira adequada, a prova, em princípio, vale. Mas, se não houve, não vale. Hã? Esse IP aí é de inquérito policial, pelo que eu entendi aí, ó. Ah, entendi que era IP, tá. Não, entendi que era IP. Desculpa, inquérito policial. Aí não, aí se for juntado e não tem nada de onde é que saiu, como é que saiu, é um prato cheio para poder impugnar a validade, a existência da prova, porque ela não surge nada. Ninguém é filho de chocadeira aqui. Então, a prova tem uma origem, tem uma fonte, e essa fonte tem que ser rastreada. Se não tem, fala com o perito aqui, com o Joaquim, que o Joaquim resolve aí para vocês a demonstração. Por que isso é importante, tá, pessoal? Muitas vezes vai acontecer que vocês vão fazer um esforço para tirar um vídeo desse dos autos. Ele pode ser até não válido, mas ele vai continuar influenciando porque o depoimento da pessoa que falou com a outra, o juiz, o promotor e o delegado têm aquele vídeo na cabeça. Então, é importante também fazer um incidente de exclusão de prova ilícita. Não deixa ali nos autos. Faz um incidente para excluir. Ah, mas não tem previsão. Tem sim, o incidente de falsidade, ele foi pensado para um documento físico, mas é a lógica de excluir dos autos aquilo que não tem conformidade. Então, quanto antes a defesa atua, melhor, mas nada impede que haja o efeito de perseverança. Beleza, pessoal? Tenho que ir embora para fazer minhas coisas aqui. Eu tenho um agradecimento imenso, fico aí, e a Tatiane convide outras pessoas, tem o Delano, tem o Joaquim, o Joaquim eu sou fã mesmo, assim, de carteirinha. Eu acho que ele pode vir aí um dia conversar com vocês e mostrar
como algumas ferramentas úteis e ceder a vocês. Eu agradeço muito pelo convite. Então, Tatiane, é sempre uma alegria. Vou estar aí em Fortaleza de novo em outubro, dia 10, eu acho, no evento do Alan. E até lá, nesse dia 10 aí, que vai ser em outubro, a gente fica um pouco mais. E se vocês, eu vou tentar convencer o Joaquim. Joaquim, quem for lá e nos procurar no evento, tu instala algumas ferramentas de graça para as pessoas? Meu nome é pronto, é só dizer data e horário, a gente já organiza aí, já está feito já. Então, beleza, a gente vai falar com a dona Tatiane para poder depois fazer uma lista, quem quiser lá, mesmo que a gente faça separado, não precisa ser lá no evento, quem não vai ao evento, beleza, a gente consegue bater um papo com vocês, mesmo que seja rápido, ou ceder algumas ferramentas que são disponíveis, mas para que vocês possam fazer esse trilhamento, né, essa jornada digital, e começa assim, com as dúvidas que a doutora Larissa tem, que a dúvida que a doutora Ellen tem, que vocês muitos têm, e que aí às vezes fica com dificuldade de perguntar. Mas o nosso grande desafio é poder caminhar junto para uma... Pode condenar? Pode. Só a nossa lógica aqui é do devido processo legal. Obrigado, doutora Larissa. Quer falar alguma coisa, doutora? Não, doutor, só dizer que você tem que virar fã mesmo dele, né? Depois de fazer a mulher dele tirar um interruptor, as coisas tudo, tem que ser mais do que fã. Alexandre, a gente começa a fazer, a gente começa a ver as ferramentas, a ter ideia, a gente começa a falar tipo 7 horas da noite. Aí, quando é 1 hora da manhã, a gente ainda está na frente do computador, aí a mulher dele do lado, a minha mulher já dormindo, aí enfim, aí começa... A minha mulher, a Tami é muito gente boa, assim, né? Ela vai e tal, mas ela disse, de novo. Eu digo assim, ó, não dá para começar. Se nós entramos no chat, a gente não sai mais. Então é bom, é igual aquela coisa, não dá o primeiro gole, porque senão a gente não termina mais e se diverte pra caramba. Vai lá no perfil do Joaquim, tem muito material, tem e-book lá, né, Joaquim, que dá para baixar de maneira gratuita, para entender várias ferramentas. Eu mandei aqui no chat do Adobe Expert, que é a OCE, transcrição de áudio e vídeo, tem algumas coisas de OSINT, tem muito conteúdo bacana lá, gratuito. E eu vou mandar aqui também, isso aqui para quem é mais iniciante, que quiser até aprofundar mais na parte de provas digitais, eu tenho IPD 2025. Esse daqui, você digita também no direct, vocês vão ganhar lá um workshop sobre hash e um workshop sobre metadados. Bem prático, bem didático, é um conteúdo, ao mesmo tempo que é prático, vocês vão conseguir entender de forma mais profunda. Vale muito a pena para os advogados. Gente, obrigada. Sim, eu recomendo. Posso falar? Pode, claro. Pode, né? É porque eu pensei que o professor ia falar alguma coisa. Gente, muito obrigada, especial ao professor Alexandre, ao Joaquim, que contribuiu aqui, foi uma aula muito, muito contributiva, realmente, para... Eu confesso que eu sou ainda uma analfabeta digital, assim, estou aprendendo aí, esses momentos são muito importantes e muito didáticos, de verdade. O perfil do Joaquim já acompanho pelo Instagram e tive o prazer de conhecê-lo na imersão do Criminal Play em São Paulo, né? Já tinha visto antes, mas conhecer e conversar foi lá. Então, assim, agradeço. O Delano, acredito que já saiu, mas Delano já veio aqui, professor Alexandre, já falou um pouco para a gente sobre provas digitais. Aí o próximo aqui a vir será, com certeza, o Joaquim, para que a gente possa, pelo menos, estar numa paridade de armas. Nem falo paridade de armas, né, mas está pelo menos parecido, né, e com o que a polícia está tão bem preparada, o Ministério Público. A gente sabe que a paridade de armas ainda é um desafio, mas a gente vai caminhando juntos e as portas aqui do escritório estão abertas para a gente fazer esse momento aqui em Fortaleza, em outubro. E, mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui presentes. Lembrando que a gente vai ter um encontro aqui em Fortaleza, tá, gente? Um encontro presencial em outubro sobre habeas corpus. Então, já convido a todos para seguirem. Agosto, não, doutora? É agosto. É verdade. Agosto. Outubro é o que o Alexandre falou em outubro e eu me misturei em agosto. 15 de agosto. Isso, 15 e 16 de agosto. Então, já convido a todos. E, mais uma vez, cumprimento aqui todos que estiveram presentes e agradeço a participação de todos. E antes de encerrar a aula, passo a palavra ao doutor Samir, doutor André, se eles querem complementar com alguma coisa, mas da minha parte, já vou me despedindo por aqui. Muito obrigada.
Só uma complementação rápida, boa noite a todos. Professor Alexandre, é uma satisfação mais do que honrosa poder lhe ouvir. Fico imensamente feliz e agraciado com todas as suas palavras, o seu conhecimento, a sua técnica, é fora da realidade. Muito parabéns, professor. Obrigado, cara. Tamo junto. Tamo juntos aí. Pronto, só para, no mais, fazer coro aqui já os cumprimentos tanto da doutora Tatiane como do doutor André, viu, professor Alexandre? É sempre um prazer ouvi-lo, poder aprender. Para mim, particularmente, é até assim, emocionante, porque assim, o senhor fez parte da minha graduação, eu sou um jovem advogado, e assim, desde a época que eu estava nos bancos da faculdade, eu já lia muita coisa que o senhor escrevia, à época lá com o manual da teoria dos jogos e o processo penal, então poder, né, tê-lo aqui na academia e poder desfrutar dos seus conhecimentos agora na área das provas digitais, para mim, particularmente, é muito marcante. Então, agradecer aqui a sua presença e dizer que, como sempre, foi muito rico. Acho que a sua didática é muito peculiar, então, ainda que fossem temas que a gente, vez por outra, já lê, né, em outros locais, mas com a sua abordagem faz as coisas serem ainda mais claras. Muito obrigado. Obrigado, Samir. Obrigado, André, doutora Tatiane, que precisar de mim, estou à disposição, tem meu Instagram, a gente está ficando velho aí, já tem a gurizada que leu na graduação, já está aí barbado, fazendo defendendo com comunidade, é muito legal ver essa Samir aí, espero que a gente possa discutir, tem muita oportunidade e tem cuidado só com as ofertas mirabolantes, que tem gente que oferece aí muita coisa e tem possibilidade de fazer um percurso sem gastar muito dinheiro e entender esse novo mundo. Espero que vocês fiquem tocados, que vocês realmente se entrem em desespero e deixem a desejar. E a gente possa vir, quem sabe no futuro aí, fazer mais algum passo com a comunidade. Agradeço muito a vocês todos e estou à disposição aí nos meus contatos. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Isaac e Larissa. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite.